ela entrou com o Medicnet. O Medicnet, como que eu posso dizer? Ele tem a mesma composição do Ritalina, porém, ele age num espaço de tempo muito curto, tá? Ele não tem, como que eu posso dizer? Ele é um pouco parecido com o Ritalina, ele tem a mesma composição, porém, ele não é um remédio para durar 12 horas ou 10 horas. Ele dura no máximo 8 horas, que é o tempo que a criança fica na escola. Depois daquilo, acabou o efeito e a criança volta a ter normal. A criança não vai ficar agitada nem nada, mas ele não tem esse efeito prolongado. E isso eu cheguei nesse medicamento depois de muita conversa. Depois da minha filha sempre me dar feedbacks dela, falar assim: mãe, eu tô me sentindo meio estranha, ai mãe, eu venho pra casa, eu tô... E eu não queria que ela se sentisse num estado de letargia, eu queria que ela reagisse, certo? Então, conversando com a médica, conversando com os médicos, eles falaram assim: vamos trabalhar com essa medicação, porém, essa medicação não vai ter um efeito prolongado. E foi muito bom, por quê? Porque ela mexe eu acredito que toda medicação para TDAH mexe um pouco com o apetite. Mas no caso dela, o apetite não desapareceu, ela não emagreceu, as dores de cabeça, infelizmente, ela tem, mas não tão constante como aconteceu com os outros medicamentos. O que eu posso mais relatar a respeito disso? Às vezes ela tem algumas mudanças de humor. Eu posso dizer que esse medicamento foi o melhor que ela fez uso, tá? E ele funcionou bem. Por quê? Porque ela não precisou mais ficar naquele tempo com aquela medicação no organismo um tempo de 12 horas. Ela tem essa medicação num tempo de 6 a 8 horas que funciona perfeitamente dela. Passou o efeito, normal, ela não vai ficar agitada nem nada. Ela tá bem. Por quê? Porque já é o período onde ela também já entra num outro ritmo para ela já ir descansando, ela já tá em casa, ela já assistiu televisão, ela já fez a liçãozinha dela, ela já jantou, aí ela já tá num ritmo já de, como se diz hoje, ela já tá se aterrissando, né? Aterrissando o cérebro dela. O Vivance, que na Suécia é Elvance, 20 miligramas, 30 cápsulas. Esse remédio, todos os remédios agem no sistema nervoso central. Eu até fiz algumas anotações aqui, porque eu sou dessas. E o composto dele é dimicilato de lixterafetamina, tá? Ele aumenta a atenção, diminui a impulsividade, a hiperatividade do paciente, né, com TDAH. E o efeito dele começa mais ou menos após umas 2 horas e se prolonga, porque o começa a agir no corpo, e esse efeito vai, tipo, até umas 10, 12 horas, dependendo do organismo, tá? Aí no Brasil, as concentrações dele são 3, né? 30, 50 e 70. Aqui a gente começa com 20, depois vai para 25, 27, aqui a gente tem várias graduações. O uso dele também é matinal. O que eu tenho para falar dessa medicina? Não foi boa. Aí você fala, mas nossa, ela nunca acerta com nenhuma medicina. A minha filha é aquele grupo do 1% que não dá certo. Ela faz parte deste grupo. Mas eu também encontrei famílias que se deram super bem com a medicação e teve famílias que realmente não funcionaram. Em algum aspecto, em algum ponto, foi crucial eles terem que parar com a medicina. A maioria que eu notei que que teve que trocar a medicina foi por conta da perda de peso e da falta e a dificuldade da criança dormir. Alguns casos os médicos entraram com uma medicação, melatonina, que ajuda a criança a dormir. Bom, enfim. Só que esse medicamento, gente, ele ajudou ela dentro do que ele promete. Ele ajudou, como conserto ajuda dentro do que ele promete. Só que os efeitos colaterais não foram fáceis. Ela entrou numa depressão que você não tem noção para uma criança de 9 anos. Tem a depressão que ela teve, 9, 10 anos. Ela teve uma depressão profunda. Ela teve muito, assim, pensamentos suicidas,
Muito, muito, muito. Toda hora ela achava que ela tinha que morrer. Ela era uma, assim, eu não quero nem abrir muito pra falar disso, mas ela teve muito disso, que isso pra mim foi o pior momento, tá? E me gerou, assim, uma preocupação muito grande. Ela teve prisão de ventre, dores de cabeça fortíssima, e o humor dela ia de 0 a 10, assim, num piscar de olho. Por exemplo, se você chegasse e falasse assim, vem jantar, aquilo ali ela podia dar uma explosão a ponto de ninguém segurar ela. Porque eu perguntei se ela queria jantar. Uma confusão mental. Os efeitos foram muito grandes. E eu conversei com algumas pessoas que utilizaram o Vivance, é o Vance, como a gente chama aqui, todas me relataram este mesmo problema, tá? Ele cumpre o que ele promete, porém os efeitos colaterais são muito fortes. Houve gente que eu escutei que deu certo? Houve. Houve gente que eu escutei que deu certo, que falou foi maravilha, nossa, que beleza. Mas depressão e labilidade emocional, que é mudanças repentinas de humor, problemas para dormir, problemas estomacais e dores de cabeça. Ela tinha dores de cabeça assim que, meu Deus do céu, era muito complicado. Então, esse remédio não funcionou para ela assim. Ela tomou tipo 1 mês, 2 meses, eu tive que parar rapidamente com o remédio, porque eu leio a bula, eu anoto, eu acompanho mesmo o efeito do remédio na criança. Sabe, como eu também, quando tomo remédio, eu acompanho o efeito do remédio no meu corpo, no meu organismo.